Olá, meus queridos, tudo bem com você? Um abraço para os meus irmãos, os nossos queridos, não é? Que estão aí cada dia mais nos ajudando, se inscrevendo no nosso canal e também compartilhando, deixando seus comentários. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Meu querido, eu quero te agradecer de todo o meu coração, tá bom? Para você que encara a palavra de Deus com muita responsabilidade e também está fazendo de tudo para começar a entender a Bíblia e se distanciar a cada dia mais do sistema religioso. Meu querido, eu quero deixar aqui um pedido para você. O YouTube está nos dando a oportunidade de abrir, não é? Aquela configuração do seja membro e também a configuração do valeu demais. Para você que quer nos ajudar, para você que sente que nós precisamos ser ajudados, não é? No que diz respeito ao seja membro ou valeu demais. Eu quero, querido, cada dia mais crescer no entendimento, no conhecimento e crescer também a minhas formas, não é, de deixar aqui na plataforma as palavras, a mensagem, a palavra de Deus, os estudos, não é? Eu não sou professor de nada, como diz nosso irmão Cláudio Mendes. Eu não sou professor de nada, eu não sou PhD em nada, eu não quero saber de nada disso. Eu quero que as pessoas entendam a palavra do jeito que ela é. Tá bom, meu querido? Por exemplo, o vídeo de hoje eu vou falar sobre os dois batismos. Um que era o batismo do arrependimento e o outro que era o batismo da cruz. E eu quero falar sobre Apolo, que Apolo, ele não conhecia o batismo da cruz. Apolo, ele só conhecia, Apolo, para quem não sabe, foi o escritor dos Hebreus, tá, querido? Não foi o apóstolo Paulo, não. Foi o escritor dos Hebreus, porque o escritor dos Hebreus, ele foi orientado por outra pessoa que tinha mais experiência do que ele a falar das coisas de Deus. Paulo não. Paulo, ele falou que tudo que ele aprendeu, ele não aprendeu de homem algum, ele aprendeu direto do céu. Então você vê que existe uma controvérsia. Se fosse Paulo, o escritor dos Hebreus, não poderia estar escrito que esse escritor ele recebeu orientação de outra pessoa mais experiente do que ele. Tá bom, querido? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículo 24 e 25. Olha o que está escrito. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Verso 25. Este era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, porém, no entanto, o batismo de João. Somente o batismo de João. Olha a descrição que Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, ele dá de Apolo. Ele era instruído no caminho do Senhor, fervoroso, não é? De espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas concernentes a Jesus. O cara era homem eloquente, era poderoso nas Escrituras, porém, só conhecia o batismo de João. Qual era o batismo de João? O batismo da água, o batismo do arrependimento. O batismo do quê? O batismo de João era o batismo da aquela coisa que só os judeus
que podiam se batizar pela água, que só os judeus cometiam pecado, e pecado, 1 João capítulo 3, versículo 4, era a transgressão da lei. Então, esse batismo em água, lavagem por fora, era ablução. E esse Apolo só conhecia o batismo de João. Agora, quero que você preste atenção, queridos. Por quê? Esse somente do versículo 25, porém, só conhecia somente o batismo de João. Eu procurei vamos dizer, eu me interessei e procurei saber, dentro da gramática da língua portuguesa, esse somente, qual é a classificação desse verbo somente. Então, esse verbo somente, dentro da gramática, ele leva a classificação de verbo de exclusão. Tipo, apenas. Então, esse somente é apenas, salvo, senão, só ou somente. Ou seja, esse somente é um advérbio de designação. Então, se é assim, queridos, se é assim, então existia outro batismo, o qual ele, Apolo, não conhecia. E qual era o batismo que Apolo não conhecia? Você sabia que lá na passagem do Mar Vermelho, a Bíblia relata que foi uma espécie de batismo que os judeus passaram na travessia do Mar Vermelho? Você sabia que no ano 70 aconteceu o juízo de Deus contra a nação de Israel, que também foi um batismo? Você sabia disso? Que João Batista falou: eu batismo com água para o arrependimento. Mas, olha o advérbio, mas após mim vem aquele que vos batizará vocês, que vos, segunda pessoa, está se referindo a um povo. E o povo era o povo de Israel, o povo judeu, que vos batizará com Espírito Santo, olha só, um tipo de batismo. E não é um verbo que divide? E com. Então, que divide uma coisa da outra, não é? Então, isso aqui, queridos, é para você entender. Ah, mas a Bíblia diz que existe um só batismo, depois da cruz, depois do juízo. Um só batismo, eu vou te falar qual é. Mas, nos tempos do Velho Testamento, na lei, aquele batismo, aquela passagem pelo mar, já significava um batismo. Saída do Egito e entrando rumo a Canaã. Era um batismo. Assim como hoje existe os batismos, né? Nas formaturas, né? Tem gente que batiza o outro quebrando o ovo na cabeça. Tem gente que batiza o outro jogando água na cabeça. Tem gente que batiza o outro jogando vinho, jogando champanhe. Como que é o batizado na corrida de Fórmula 1? Não é um champanhe? Aquele batismo é o quê? Passagem. Ou seja, do sofrimento para o vencedor. The winner, não é? Então, o vencedor, não é? Então, quando aquele gesto é feito, é um batismo. Na capoeira, por exemplo, eu tenho, né, uma certa experiência com isso, e posso falar, na capoeira existe um batismo também. E o batismo da capoeira também é interessante. É muito interessante, um dos mais bonitos que eu já vi. Na capoeira, quem chega a pegar a faixa preta, né, na capoeira, então é muito interessante o batismo na capoeira. É um dos mais bonitos que tem. Então, querido, esse somente a gente busca, então tem essa classificação de verbo de exclusão. Então, existia um batismo que Apolo não conhecia. E para você saber qual era esse batismo que Apolo não conhecia, você tem que ir lá no que João disse, não é?
lá em Mateus, no capítulo 3, o versículo 11. Em Mateus, no capítulo 3, o versículo 11, sabe o que está escrito lá? João disse assim, olha, eu batizo vocês, que é vos. Esse vos, ele tem 2000 anos de idade. E é a segunda pessoa do plural. O que quer dizer isso, Alberto? Segunda pessoa do plural. A segunda pessoa do plural quer dizer que existe um emissor e uma plateia ouvindo. Então, eu vos. A quem João estava se referindo? Aos judeus que iam ali para ser batizado por ele. João não batizava gentio. Por quê? Porque quem procurava João para ser batizado era só quem devia a lei. É só quem estava, não é? Devendo a lei. Era só quem estava em situação de dívida com a lei de Moisés. E qual era a situação de dívida? Qual era? 1 João 3 e 4. A Bíblia diz o quê? Que pecado era a transgressão da lei. Então, qualquer judeu que transgredia a lei estava devendo a lei. Assim como eu transgredi a lei, aqui no meu estado é Detran, não é? Eu posso ficar devendo à justiça, a lei, não é? Detran. Mas existe a lei comum. Qualquer pessoa que transgride a lei comum fica devendo a lei. Mas um dia os policiais vai conseguir pegar esse alguém. Se eu infringir uma lei de trânsito, eu estou devendo a lei do trânsito. Mas quando o policial me abordar com o meu carro, minha moto, eu vou pagar, eu vou ser multado, eu vou ser levado perante a justiça. Então, João disse assim, eu vos batizo com água para o arrependimento. Isso era a ablução. Quem procurava João para se batizar na água era quem tinha cometido pecado, ou seja, quem tinha transgredido a lei de Moisés. Então, aquele batismo na água era um símbolo de que a pessoa estava se arrependendo. Por isso que batismo na água hoje não há nenhum sentido. Não há, porque o batismo na água era o batismo dos judeus. Não é o batismo dos gentios e nem o batismo do cristão do século 21. Só que os pastores não ensinam isso, porque para eles batizar pessoas é um sinal de, né, vamos dizer, de posição social. Infelizmente chegou a esse ponto. Então, João diz, eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas, preste atenção no advérbio, mas após mim, ou depois de mim, vem aquele que vos, outra vez aos judeus, vos batizará com o Espírito Santo. O Espírito Santo era evidência do selo, não é? Do selo de Deus nas pessoas. E com o Espírito Santo e com fogo. O fogo, João está falando que o batismo com fogo era a passagem daqueles que iriam sobreviver ao juízo do ano 70. Por isso, fogo. Mas só que a igreja interpreta que fogo, para eles, é pular, é gritar, é rodopiar. Não tem nada a ver, queridos. Espírito Santo e com fogo era o selo, que era a evidência, não é? Era a evidência do selo, porque as pessoas só tinham certeza de que foram batizados com o Espírito Santo quando começavam a falar em outras línguas. Não era a língua labachúria, não é? Cantarébia, que eles falam, né? É tanta coisa que... Então, era evidência da pessoa falar em outros idiomas, em outras línguas. Era glossália, não é? Então, o batismo de João, que era ablução, era para arrependimento. O batismo, não é, com o Espírito Santo e com fogo, também era para os judeus.
por isso o vos, não é? Então, ali aconteceu no juízo no ano 70. Lembra que João, ele pregava uma mensagem, falou, raça de víboras, de cobras, de serpente, quem ensinou vocês a fugir da ira futura? A ira futura era o batismo com fogo. A ira futura era a cobrança da dívida que Deus tinha com Israel. Você vai ver isso em Mateus no capítulo 23, a partir do versículo 33. Os capítulos escatológicos da Bíblia, que é Mateus 24, Lucas 21 e também Marcos 13, você vai encontrar isso quando você estudar com detalhes, tá? Então, querido, nós observamos uma coisa. É por isso que o Evangelho Eterno é diferenciado. Quem propaga, quem lê, quem estuda o Evangelho Eterno é diferenciado. Qual era esse outro batismo que Apolo não conhecia? Apolo conhecia o batismo do arrependimento, a ablução, o batismo de João. Não é isso que a Bíblia diz? Que ele só conhecia somente o batismo de João? Então, qual era o batismo que Apolo não conhecia? O batismo da cruz. E qual era o batismo da cruz? Como que era esse batismo que ele não conhecia? Romanos capítulo 6, versículo 3. O que diz em Romanos capítulo 6, versículo 3? Paulo disse aos crentes lá em Roma. Ele disse assim, olha, ou não sabeis, sabeis, no plural, é se referindo a um grupo. Se fosse a um, ele fala, ou não sabei, ou você não sabe. Mas ele diz, sabeis. Ele está direcionando essa fala a um grupo. Era um grupo de judeus dispersos, não é? Que vivia ali em Roma. Então foi direcionado aos romanos, mas judeus romanos. Paulo diz, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Esse batismo, Apolo não conhecia. O batismo da morte. Ele conhecia o batismo da água. Então o verso 4 do Romanos capítulo 6 fala assim, de sorte que fomos, preste atenção, batizados, fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte. Você está vendo, querido, que batizado ou batismo é possível que eles lá tinham sido batizados e sepultados vivos. Como que alguém que está vivo pode dizer que foram sepultados? Sepultou o quê, então? Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Paulo diz, vocês que estavam mortos nos vossos delitos, como é possível alguém morto vivo? O que é morto em vossos delitos? É entregue às paixões da carne. É entregue a mente às suas paixões da carne. Então, quando Paulo diz, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte, Paulo está falando sobre o velho homem, sobre a velha natureza, a natureza carnal, sepultada com Cristo no batismo, na morte dele. Então, e esse batismo na morte de Cristo sepultava o quê? Se os pecados já tinham sido aniquilados na cruz, do jeito que diz Hebreus capítulo 2, 14 e 15. Então vamos aprender, não é? Olha o que diz em 1 Pedro capítulo 3, o versículo 21. Preste atenção. Que também, agora, por uma verdadeira figura, o Pedro diz. Por que ele usa o verbo verdadeiro? Então, porque existe um falso. Existia uma figura falsa. E essa figura falsa qual é? O próprio Pedro vai dizer.
que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, verdadeira figura. E qual é a verdadeira figura do batismo, então? Ele mesmo fala: vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, ablução, arrependimento, que lavava a pessoa por fora, o batismo na água, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio, tá vendo aqui, queridos? Como é lindo? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Você está vendo aqui como é que é lindo? Então o próprio Pedro, que era judaizante, agora ele já está numa fase de entendimento, ele fala que o verdadeiro batismo agora não é mais aquele despojamento da carne, mas é sim de uma boa consciência para com Deus. Ou seja, você que passou pela metanoia, mudou o seu entendimento, mudou o seu raciocínio. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana, lá em João 4, 22, 23, que o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. E Deus, depois do juízo, colocaria o quê? A lei dele era na mente e no coração. Isso é boa consciência para com Deus. Batismo em água era para os judeus. Agora, o batismo da cruz é para todos aqueles, todos que entenderam a morte e a ressurreição de Jesus e não vive mais segundo os homens, vive agora segundo Deus e para Deus. É isso que Apolo precisava entender. É isso que Apolo ainda não estava familiarizado. Obração não, uma boa consciência sim. Graças eterna, e estude mais o Evangelho eterno e que você vai se libertar de vez da religiosidade. Graça eterna.